Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Muitas vezes nós temos a ilusão de que amar uma pessoa é você agradá-la o tempo todo. Não. Na verdade, a gente só firma no amor que a gente sente a partir do momento que a gente tem o poder de desagradar também, né? Que você já tem a segurança de desagradar. É engraçado, pode observar, pessoas muito carentes têm uma dificuldade imensa de desagradar, porque ela quer manter o outro sempre gostando dela. E manter o outro gostando da gente não é garantia de nada, né? Não garante absolutamente nada. Às vezes a gente encontra pessoas que precisam justamente se encorajar, se energizar, digamos assim, né? Para poder dizer não às pessoas, justamente para elas começarem a viver com qualidade. Que a carência nos faz reféns de nós mesmos. Eu tenho medo do outro não me aceitar, então eu vivo para agradar. É engraçado por isso que o contexto da profecia requer muita coragem daquele que é profeta. Porque senão o profeta ele vai se camuflando, né, de acordo com a situação, e ele nunca vai ter a coragem de dizer a verdade, porque ele tem medo do que os outros vão achar dele. Não. Nós precisamos ter coragem profética até nos relacionamentos que nós estabelecemos. E, gente, às vezes nós encontramos filhos que mandam nos pais. Esta ordem não pode ser invertida, minha gente. Uma criança de 5, 6 anos, ela não está madura para as decisões. Ela precisa ter uma voz que venha de cima. É interessante que na ética a gente tem dois modelos de ética, né? A ética da autonomia e a ética da heteronomia. O que é a ética da autonomia? É quando eu comando as minhas regras. Eu já tenho domínio sobre os meus valores, eu já tenho uma autonomia para decidir. A heteronomia é quando a regra vem de fora, eu preciso escutar o que o outro está dizendo, o que ele me aconselha, para que eu possa agir. A gente precisa se equilibrar também nas duas. Eu não posso ter a minha ética pessoal e viver a partir dela somente, como eu também não posso viver somente do que os outros me mandam fazer. A maturidade consiste em nós vivermos o equilíbrio dessas duas éticas. Eu tenho autonomia, mas também tenho espaço para a heteronomia. Isto é, eu escuto o que o outro também tem a me dizer. Eu sou capaz de respeitar a regra do outro também. É uma regra que vem de fora, que para mim tem valor também. Veja bem que a educação ela passa o tempo todo. Uma criança de 5, 6 anos, ela ainda não tem autonomia para decidir muita coisa. Ela já tem, é claro, ela se exerce em pequenas autonomias. Ela escolhe o brinquedo que ela quer brincar, ela escolhe isso. Coisas que você sabe que o seu filho precisa saber escolher, deixe que ele escolha. É até bonitinho, né? Ver a criança tomando gosto pelas cores. Eu me lembro que era uma tristeza lá em casa. O meu pai mandava cortar o cabelo de todo mundo igual. E era uma tristeza que tinha um corte chamado meia cabeleira. Já ouviu falar nisso? Era uma das coisas mais feias que podia existir na vida, né? Que era tudo suruca aqui, ó. E aí ficava só aquele topete, assim. Meia cabeleira. Parecia o corte do exército, né? E eu já era meio assim, enjoadinho desde pequenininho, né? Quando via o meu cabelo dos meus irmãos daquele jeito, eu já me ficava ameaçado. E eu consegui convencer o meu pai a deixar o meu cabelo do jeito que era. Eu até tenho umas fotos assim, eu tinha um cabelinho de cuia. Horroroso também, mas eu gostava, né? Parecia que tinha colocado uma cuia na minha cabeça e feito aquele negócio assim. É igual o cabelo do Maurinho, filho do Eros. Belezinha, um capacetezinho assim. O Maurinho é lindo. E eu me recordo que naquele, igualzinho do China, do meu antigo diretor aqui, tá lá em Portugal. Quando eu fiz essa experiência de convencer o meu pai a deixar o meu cabelo como eu queria, eu me recordo que eu me senti, né, valorizado. Pode ter certeza que naquele momento o meu processo de autonomia começou a se fortalecer dentro de mim. Diferente de uma criança que é mandada o tempo todo. Há crianças que não têm o direito de escolher a cor que gosta. Também eu me lembro que tinha sobretudo os gêmeos, né? É uma coisa mais triste que tem, aqueles gêmeos vestidos iguais, né? A gente saía, tinha uns amiguinhos gêmeos, aquilo despersonaliza, né? Porque fica tudo igual, né?
E é uma das coisas que pode ofender dois irmãos gêmeos é isso, né? Nossa, você tá tudo igual, né? Não somos iguais. Gente, são pessoas diferentes. Mas a gente tinha mania de vestir tudo igualzinho, aquela coisa. Pode observar que depois, quando vai entrando no processo da autonomia, a própria criança rejeita, não quer mais a roupa que a mãe escolhe. Claro, tudo isso tem limite, mas é bom você perceber que a criança vai se exercitando e crescendo nessas vontades. Agora, pelo amor de Deus, quando você percebe que o seu filho está querendo escolher o que ele ainda não está preparado para escolher, e você permite, você está permitindo uma agressão moral nessa criança. Porque uma coisa é a gente agredir o nosso filho com o nosso tapa, né? Isso todo mundo vê, isso dá até cadeia. Outra coisa é você agredir o seu filho do ponto de vista moral. Como é que eu agrido o meu filho do ponto de vista moral? Quando eu, por exemplo, estabeleço uma discussão de adultos na frente de criança. Quando eu trato de assuntos que fazem parte do contexto da vida adulta, diante de uma criança, eu estou agredindo do ponto de vista moral. Então veja bem que a agressão, ela atinge a alma, ela atinge o espírito, ela atinge a vontade. Não é só o corpo que é agredido. E hoje, minha gente, é impressionante o quanto cresce a violência física e a violência moral com as nossas crianças. Quando você percebe que a vida está deixando de ser infantil. As crianças estão deixando de ser infantis. E eu tenho uma implicância de criança adulta, sabe aquela criança que quer participar de conversa de adulto? Eu não gosto disso não. E tem gente que acha bonitinho, né? Eu não acho bonitinho. Não acho interessante que uma criança de 4 anos tenha comportamento de adulto e que fique querendo dar palpite na conversa de adulto. Não. Criança é criança. E nós precisamos saber respeitar essas fases da vida, porque senão daqui a pouco nós seremos agressores. E eu me recordei que no meu livro, Quem Me Roubou de Mim, eu trato uma história justamente a partir desta agressão que uma criança sofre no momento em que ela não é corrigida. Porque depois ela volta com uma agressividade para os pais e os pais não sabem mais o que fazer. Uma outra história, uma outra mulher, que eu já tinha falado de uma outra história aqui. Nessa mulher não existiam marcas de violência. O que havia era uma expressão de cansaço num rosto que parecia ter envelhecido antes do tempo. O rosto é o retrato da história vivida. Nela o sofrimento não nasceu de agressões de um marido que não soube amar, mas de um filho que aos 9 anos de idade assumiu o comando da casa. Um filho sem limites, agressivo e totalmente arredio a qualquer forma de regra. Contou-me que o casamento havia terminado poucos meses antes. O marido, incapacitado de transformar a relação que ela estabelecera com o filho, resolveu ir embora definitivamente. Deixou de ser marido, mas deixou também de ser pai. Ela disse que não fez muito esforço para que o marido ficasse. Ela alimentava a ilusão de que com sua ausência, o filho pudesse se tornar mais dócil, mas isso não aconteceu. Contou-me também que o marido não teve muita influência na educação do menino. O trabalho lhe retirava rotineiramente da vida familiar e nas poucas vezes que tentava alguma forma de repreensão, a mãe o desautorizava severamente. Envergonhada, ela confessou-me que por 2 vezes o menino a agrediu fisicamente. Na primeira ocasião, a reação agressiva foi pelo simples fato de ela ter passado pela sala sem perceber ter levado com o pé o cabo do videogame. Ele arremessou-lhe uma tesoura e machucou-lhe a perna. A segunda agressão resultou de uma pergunta corriqueira, coisa de quem ama. A mãe perguntara se o filho já havia tomado café. A envelhecida mulher salientou um detalhe interessante. Confessou-me que mais doído que receber uma agressão física do próprio filho era ouvi-lo dizer que ele desejava matá-la. Depois disso, ela percebeu que precisava de ajuda. Recorreu a uma psicóloga, mas o menino se recusou a entrar no consultório. A psicóloga a alertava para a necessidade de retomar a autoridade sobre a criança, mas ela não soube nem tentar. A vida não estava fácil.
Estava sendo refém do seu amor. Reconheceu que errou por amar de um jeito errado. Não, ela não queria errar. Queria apenas livrar o seu menino da infância triste que ela vivera ao lado de um pai agressor. No ímpeto de fazer-lhe bem, acabou por alimentar no filho uma personalidade sem controle e monstruosa. Admitiu temê-lo. Reconheceu que escolhe as palavras para falar com ele porque tem medo da sua reação. A relação está invertida. O filho assumiu o controle da mãe. Ele tem acesso ao seu medo, sabe que é soberano porque reconhece a fragilidade da mulher que não quer errar. Não querer errar é uma fragilidade terrível. O medo do erro nos neutraliza as forças e não nos permite ir além do nosso pequeno mundo. Você já deve ter visto muitas histórias assim. Crianças que têm, parece um reizinho dentro de casa, né? Ele manda, ele desmanda, ele agride. Eu acho interessante, vocês já viram aquele programa da Super Nanny, né? A Super Nanny é durona, né? Ela não dá moleza, não. E uma das coisas que eu acho mais interessante na pedagogia dela é que toda vez que a criança faz alguma coisa errada, ela tem que ir para um cantinho da casa, não é? Um banquinho, onde ela vai sentar e pensar no que fez. Isso é muito interessante. Veja bem que não tem grito, não tem escândalo, mas a criança é levada a pensar sobre a sua atitude. Só que agora, minha gente, se eu pudesse entrar dentro da casa dos outros e dar palpite, eu não vou fazer isso, né? Já chega os problemas que eu tenho. Eu ia colocar o pai de castigo, porque às vezes o erro vem muito, é do pai também. Vão sentar aí no banquinho vocês dois aí e vão pensar na atitude que vocês estão tendo com essas crianças. Então, já que a gente pode no programa de direção espiritual, quem sabe eu vou sentar você no banquinho agora. Você está aí ouvindo, eu acho que o padre tem razão, eu estou errando na educação do meu filho. Pensa sobre tudo aquilo que você está permitindo que o seu filho faça. Minha gente, a melhor forma de nós resolvermos os conflitos é a gente estabelecer diálogo. É a gente explicar o porquê dos nãos. Não é só dizer não. Você diz o não e dá o motivo do não. Não é não pelo não. Há uma razão, há um motivo fundamentando a restrição. Nós não podemos pensar que um ser humano vai dar certo somente a partir de permissões. Você sabe muito bem que esta educação permissiva, ela não permite o amadurecimento das pessoas. A única coisa que ela permite é o sossego, né? Porque aí você dorme e está deixando tudo mesmo, você fica tranquila e as coisas vão acontecendo e você está fora da responsabilidade. Não é para ser assim. Definitivamente, ninguém lhe obrigou a colocar um filho no mundo e a partir do momento que você o colocou, é responsabilidade sua comandar o processo. Comandar este processo é o absolutamente necessário para que você tenha condições de pelo menos deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque é esse comando que você precisa fazer, é esta rédea que você precisa ter na mão que vai lhe dar tranquilidade. E diga sim, e diga não. Equilibre-se o tempo todo nessas duas possibilidades. Porque a educação dos nossos filhos, dos nossos colégios também é a mesma coisa. Dentro dos nossos colégios, dentro dos nossos ambientes de trabalho, somente no momento em que nós equilibramos o sim e o não, é que nós temos a possibilidade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que
Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.